Diz um ditado popular que a esperança é a última que morre. Você poderia pensar assim, é a última, mas morre. Mas na realidade o grande problema é que efetivamente para muitos não é a última, pois pessoas vão perdendo a esperança bem mais fácil do que nós imaginamos. Queridos, eu já falei muitas e muitas vezes para vocês e continuarei a afirmar que eu não sou nenhum super-herói da fé, sabe? Eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas crises, eu sofro muitas vezes, principalmente para conjugar esperança e realidade. Sabe, hoje mais do que nunca eu gostaria de falar com vocês, sabe, está com esse sentimento de que a esperança morreu. Eu queria falar com você hoje. Você tinha promessas, ficou dia após dia na espera, mas hoje você já não espera. Sua vida é um retrato de quem não espera, é um retrato de desesperança. E a desesperança traz o desespero de quem já não espera. Em Provérbios capítulo 13, verso 12, Salomão nos aponta que a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Eu queria muito, mas muito lhes trazer uma palavra de esperança nessa noite. Aliás, a própria palavra de Deus nos aponta, hoje, só vemos coisas como espelho, de forma muitas vezes até obscurecida, mas um dia nós veremos de forma sobremodo clara. Mas enquanto isso não acontecer, diz que a gente permanece a fé, a esperança e o amor. Daí eu clamei ao Senhor, dá-me uma palavra de esperança e que essa esperança seja prática. Por que eu estou falando de uma esperança prática? Porque eu queria falar de algo ativo. A maior esperança de todo cristão é ser, sem dúvida, pela volta do Senhor Jesus. E Pedro nos fala assim, em 2 Pedro 3,12, vocês devem apressar a vinda do dia de Deus, ou seja, não é esperar passivamente, inerte, de braços cruzados. Os textos nos contam que devemos fazer para apressar. Entendam, o verbo esperançar é usado para se referir a algo que se almeja, algo que se sonha, busca, ou age para que isso aconteça. O filósofo Mário Sérgio Cortella afirma que a esperança vem do verbo esperançar e não do verbo esperar. Ele escreveu assim, acompanhem comigo, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e essa não é esperança, é pura espera. Eu espero que dê certo, eu espero que funcione, eu espero que aconteça. Isso, repita-se, não é esperança, mas o mero aguardar passivo. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é procurar em nós, à nossa volta, as sementes que urge exterminar, de forma a limpar terreno para proteger o futuro e acolher a vida com mais plenitude. Pois bem, pensando nisso, o Senhor me levou ao Salmo 25, e eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Salmo 25, você que me acompanha na tua casa. Salmo 25, nós vamos ler ele todo, muito bonito. Esse salmo na realidade é uma oração, Salmo de Davi. Eu vou ler na NVI, diz assim, a ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, tem algumas traduções que fazem envergonhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim, nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado, decepcionados ficarão aqueles que, sem motivo, agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas,
Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Vamos lá? Senhor, fala conosco nessa noite, Pai. Palavras de esperança. Palavra, Senhor, meu Pai, de vida eterna. Palavra que nos transforma. Que não sejam palavras de persuasão humana, eu não as suportaria, ninguém suportaria. Mas que sejam palavras transformadoras, Pai, libertadoras. Nós oramos em nome de Jesus. Definitivamente, esperar não é algo assim muito fácil. Acho que ninguém gosta de esperar. Eu vou brincar um pouquinho com essa termo esperança e esperar. Vivemos em tempo de o instrumento instantâneo é fast food. Confesso que por vezes me pego orando justamente como Davi. Muitas vezes eu fico orando. A ti, Senhor, elevo minha alma, em ti confio, ao meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Eu já fiz muitas vezes essa oração. Veja, a vergonha de Davi, que Davi está falando aqui nesse salmo, não é a do tipo que descreve um sentimento de embaraço, desconforto por ter sido flagrado publicamente, fazendo ou dizendo alguma coisa indevida. Não é isso. Davi está descrevendo a humilhação que é fruto de ser rejeitado, abandonado, a sua própria sorte diante de todos. É uma espécie de sentimento de decepção. No caso, a vergonha poderia sugerir que o salmista está descrevendo a humilhação de ser rejeitado e abandonado por ninguém menos do que o próprio Deus. Imagine você colocando toda a sua esperança em Deus, para que, na próxima vida aqui e agora, só para descobrir que o Senhor deixou você na saudade. Agora, se nós observarmos esse Salmo 25, vemos que Davi sabe de uma forma bem clara que Deus não faz esse tipo de coisa. Deus não abandona, tanto que ele aponta textualmente no verso 3, nenhum do que esperam em Deus ficará decepcionado. Em outra tradução, será envergonhado. Sendo assim, porque Davi, maduro que era na fé nesse momento, imagina-se que ele escreve esse salmo já no final do seu reinado, nutria no coração ao menos a hipótese de Deus abandoná-lo, como assim que ele faz no versículo 2 ao nosso salmo: não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Poderíamos destacar ao menos duas razões no texto que lemos
para Davi flertar com essa hipótese de Deus entregá-lo à vergonha. A primeira hipótese seria a própria existência dos seus inimigos. A segunda hipótese seria as suas próprias iniquidades. Ora, Davi efetivamente tinha inimigos, e ele aponta aqui: em ti confio, ó meu Deus, não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. No verso 19 ele diz assim: vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. O fato que ele tinha inimigo. Agora, poderíamos pensar na iniquidade de Davi. Ora, Davi efetivamente cometeu pecados. Olha o que ele coloca no verso 7. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Verso 18 ele diz assim: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Queridos, entendam, os medos de Davi também são os mesmos medos meus, os mesmos medos nossos, sabe? Todos nós perguntamos por vezes, mesmo que em silêncio, mesmo que não tendo coragem de proclamar, como poderia Deus ouvir um pecador como eu? Depois de tudo que eu fiz, será que Ele vai me perdoar? Sabendo quem eu sou, será que Ele irá me abençoar? Essas perguntas muitas vezes eu não me conformo. Eu olho para mim e fico admirado, sabe, da grandeza do Senhor diante da minha pequenez, das minhas falhas, dos meus pecados. Também por vezes nos sentimos assim, oprimidos com esses sentimentos, porque há ferozes inimigos que conspiram contra nós o tempo todo. Além dos nossos pecados, há também pessoas que nos odeiam. Vocês podem ficar achando assim, é demais isso. Além dos nossos pecados, há pessoas que nos odeiam, pelo simples fato, inclusive, de sermos cristãos e estarmos procurando fazer a vontade daquilo que Cristo propôs. Lucas 6:22 diz assim: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Ou seja, ser cristão é ser odiado. Ser cristão é efetivamente ir de contra e contra muita coisa. Amados, a verdade é que temos grandes inimigos, sabe? Nós temos o mundo, nós temos a nossa própria carne, nós temos o diabo. Todos querem nos destruir. Se Deus se afastar de nós, se Ele nos deixar, com certeza seremos todos consumidos, todos condenados. Mas o versículo 3 é a nossa grande esperança, porque ele diz assim: nenhum dos que esperam em Deus ficará decepcionado, nenhum será envergonhado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. É certo que quem confia em Deus jamais será envergonhado, e eu queria que vocês guardassem isso de uma forma bem clara. Entendam, Deus, Ele é fiel, Ele nunca deixará o seu povo. Essa era a esperança de Davi e pode também ser a nossa. Mas como? Veja, a esperança em Deus não decepciona. O Salmo 25 é um salmo de oração e meditação. Temos aqui algumas lições práticas. Eu ia falar de praticidade. Práticas, inclusive, maravilhosas. O Salmo 25 nos ensina o que significa esperar por Deus e nele confiar, esperar em Deus. Cabe nos perguntar, como Davi esperava por Deus? De que maneira ele depositava a sua confiança em Deus? De que forma a esperança de Deus não decepciona? E eu queria trazer para vocês 4 lições práticas. Em primeiro lugar, o texto sagrado nos mostra que devemos esperar em obediência. Observem que Davi começa com a obediência, pedindo a Deus para ensiná-lo, inclusive nisso. Olha lá,
mostra-me, Senhor, verso 4, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me como tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Amados, definitivamente não podemos fingir que estamos esperando em Deus se não quisermos fazer o que Ele diz. Sabe, Jesus diz mais ou menos a mesma coisa. Se dissermos que confiamos em Deus, mas não obedecemos, não praticamos a sua palavra, tudo perde o sentido. Olha o que consta em Lucas capítulo 6, nas palavras de Jesus, verso 46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Deus tem que nos mostrar como obedecê-lo. Note os verbos que Davi usa: mostra-me, Senhor, ensina-me, guia-me. São verbos que pedem, é um pedido ao Senhor: me ensina. Mas por que precisamos que Deus nos ensine a obedecer? Não podemos simplesmente deixar a nossa consciência nos guiar. Não podemos assumir que podemos descobrir como obedecer a Deus por nós mesmos, sem a ajuda do próprio Deus. Entendam, olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 7, verso 18 e 19, Paulo nos adverte quanto ao risco de confiarmos em nós. Lá diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Lá no Velho Testamento, Isaías já escreveu, resta apontado que o Senhor deixa absolutamente claro isso. Isaías 55, 8, 9 diz assim: meus pensamentos não são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, precisamos entender que a nossa pequenez, diante da imensidão da mente do Criador e dos nossos pecados, face à pureza e santidade do nosso Deus, faz-nos dependentes total da direção de Deus. Nós não podemos abrir mão dela, enquanto aguardamos agir. Veja, o mais importante é aprender mais e mais de Deus, sabe? Aquilo que o Pedro falou aqui, olha, nós queremos apresentar Deus, não explicá-lo, mostrar aquilo que está absolutamente claro na palavra de Deus. Agora vai aqui um alerta. Eu tenho visto que um dos maiores problemas que temos enfrentado é justamente nessa primeira etapa da oração de Davi, para que a gente possa ter esperança, que é a área da obediência. Inclusive existem pessoas que erram até mesmo quando querem espiritualizar a obediência e não entendem que obediência é uma lição puramente prática, envolve simplesmente ouvir e obedecer, sabe? Não tem como. Vocês lembram daquela passagem que está da viúva em 2 Reis capítulo 4, verso 1 a 7? A viúva estava com os seus filhos para serem entregues para alguém que ela tinha uma dívida. O marido morreu, ela era viúva, e aquele credor veio para cobrar a dívida, e já ia pegar os seus filhos como escravo.
Ela foi ao homem de Deus e pediu ao homem de Deus: olha, a minha situação é essa. E o homem de Deus: o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Apertando um pouco mais: ó, eu tenho uma botija com um pouquinho de azeite. Ele dá uma ordem objetiva, claro. Vai, empreste vasilhas, não poucas, muitas. Fecha a porta da tua casa e deita a vasilha, o azeite sobre as vasilhas. Gente, o que tem acontecido em termos de obediência é que muitas pessoas, numa passagem como essa consigo, ela até emprestaria vasilhas, ela até fecharia a porta, e ali ela ficaria esperando jorrar o azeite da botija, quando a ordem é: deita do azeite nas vasilhas. Ou seja, só aconteceu de multiplicar o azeite porque ela obedeceu com a ordem clara. Muitas pessoas ficam esperando acontecer. Diga ao povo que marche. Gente, essa é a palavra que veio de Deus de forma clara a Moisés diante do Mar Vermelho. Se o povo ficasse esperando o mar abrir para depois marchar, não aconteceria. Eu fico até imaginando, e imaginar não é pecado nesse caso, que a água abriu na hora que a primeiro ergueu o pé para pisar na água. Antes disso, por quê? Porque não havia nenhuma demonstração de obediência, sabe? Quando os discípulos participaram da grande multiplicação do pão e peixes, para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aquilo não foi multiplicado para depois, sabe, num grande cesto para depois distribuir, não. A multiplicação deu-se, sabe, a partir do momento que resolveram obedecer e dividir. Então é um ato de obediência. Então a primeira coisa que nutre esperança é obediência, prática de obediência. Em segundo lugar, precisamos nos lembrar de nossas faltas, dos nossos pecados, e suplicarmos o perdão de Deus em arrependimento. Arrependimento é uma coisa muito séria, gente. Vejam, queridos, não basta nos comprometermos a obedecer a Deus, mesmo que Davi virasse a página da sua vida e nunca mais pecasse, ele ainda teria um passado carregado de pecados que continuaria o separando do favor de Deus se não houvesse genuíno arrependimento. Sabe, arrependimento de faz de conta não adianta. Arrependimento é conversão, é metanoia. É você estar indo numa direção e automaticamente, quando surgir o arrependimento, você volta e vai em outra direção. É você efetivamente tomar uma atitude. Deus sabia quem era Davi, o que ele tinha feito, também sabia que ele tropeçaria de novo no futuro. Então Davi pede humildemente o perdão. Ele suplica a Deus que lhe derrame graça sobre graça. Olha o que está no verso 6. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Observe que Davi clama por graça e perdão, pois conhecia a rebeldia, inclusive do próprio coração. Sabe, nosso coração é enganoso, nosso coração é rebelde. Às vezes sentia-se tão impotente diante de tão impiedoso pecado, arrastando ele, fazendo-o pecar de novo e de novo, que ele se via muitas vezes com esse sentimento tipo assim: eu de novo vou ser o quê? Abandonado por Deus. Mas daí ele lembra do caráter de Deus e repete aquilo que está no verso 3. Não, ele não abandona. Quem espera em Deus, espera em obediência, buscando discernir os caminhos do Senhor, mas também espera com arrependimento, recorrendo à graça perdoada e transformadora do Pai. Tanto que Davi, após confessar e orar, conseguia ainda declarar a bondade de Deus.
Olha o que está no verso 8, 9, 10 e 11. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Por que Ele mostra? Porque Ele é bom e justo, não é porque você é merecedor, é porque Ele é Deus. Conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade com o que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Por isso, a gente tem que entender que esperança é esperar em Deus em obediência e com arrependimento, coração contrito, transformado, é autoavaliação. Todas as nossas orações a gente deve começar assim, reconhecendo o quão grande é esse Senhor e quão pequeno nós somos, sabe? Em terceiro lugar, o texto sagrado ainda nos ensina que quem coloca a sua esperança em Deus, espera por Ele em temor. Vejam aquilo que resta apontado no verso 12 a 15. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Queridos, o perdão que recebemos e que experimentamos quando colocamos a nossa esperança em Deus, leva-nos a temê-lo em reverência, sabe? Temê-lo em reverência. Eu lembro que eu ficava muito incomodado quando eu via alguma apresentadora de televisão dizendo assim, o cara lá de cima. Eu tinha dificuldade muito grande em entender essa irreverência, sabe? Eu não entendia, como o cara lá de cima, sabe? Ele é Senhor, Ele é meu Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em lidar, sabe, com expressão, tipo assim, tratar Deus de você. Eu tenho dificuldade de tratar Deus de você. Por quê? Porque eu não tratava minha avó de você, minha mãe de você, meu pai de você. Então, como é que eu, sabe, isso é uma trava minha, sabe? Mas eu acho que tem a ver muito com a quem a gente entender com quem nós estamos falando e quem é, sabe? Levá-lo a temê-lo em reverência. O temor reverente a Deus, por sua vez, Ele nos ensina, Ele nos dirige, Ele nos abençoa, Ele nos consola, Ele nos livra, sabe, de todos os malfeitores, inclusive de nós mesmos. Terrível coisa eu ser entregue a mim mesmo, sabe? Eu não suportaria. Amados, ganha muito quem espera em Deus com temor. O temor a Deus é um sentimento de respeito, de reverência, de submissão. O segredo do temor a Deus é como Ele nos leva a fugir do pecado, pois Ele entristece e decepciona, sabe, Deus, o nosso pecado. O temor a Deus pode ser considerado princípio de sabedoria. Salomão já escreveu isso, Provérbios 9 e 10. Ele pode nos levar a uma vida longa, abundante, extraordinária, pois a obediência à palavra de Deus multiplica os nossos dias. Isso é promessa. Salomão também escreveu em Provérbios 10, 27, sabe? Então, a gente tem que entender que eu espero o Senhor de uma forma bem clara, em obediência. Eu espero o Senhor, alimentando em meu coração de uma forma bem clara, que eu preciso me arrepender, porque não existe salvação sem arrependimento, e eu espero o Senhor e a graça do Senhor em temor, sabe? Temor reverente. Em quarto e último lugar, temos talvez a principal lição desse texto. Se bem observarmos o texto sagrado, veremos que quem espera em Deus deve esperar em oração. Veja que Davi se volta mais uma vez para clamar a Deus com petições específicas. Observe o que ele escreve no verso 16, 17 em diante. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicam, liberta-me
ou seja, livra-me da minha aflição. Olha, ou atenta para a minha tribulação e os meus sofrimentos, e perdoa todos os meus pecados. Vê, Senhor, como aumentam os meus inimigos, e com que fúria me odeiam. Guarda, ou seja, protege a minha vida e livra-me, não de deixes decepcionados, envergonhado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Se não conhecêssemos a história de Davi, nós poderíamos assim perguntar, né? Deus ouviu a oração de Davi? Ou o deixou em pé diante do altar e não ouviu nada? Essa aqui é uma oração, o Salmo 25 é uma oração. A pergunta é: Deus ouviu? Davi já respondeu essa pergunta para nós quando ele escreveu no verso 3: quem confia em Ti jamais será envergonhado. Deus ouve a oração do seu povo, portanto, se nós orarmos, Ele nos responderá. No caso de pensarmos que essa confiança era apenas para Davi, né? Porque muitas vezes fala assim: não, isso só valeu para Davi, não vale para nós. Dá uma olhada no verso 22, que ele coloca aqui: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Era uma oração genérica para todo o povo, a toda a nação. Eu já vou concluir. Amado, amada, eu não sei como é que você entrou aqui hoje, sabe? Como você entrou no templo? Como você que me ouve pela internet está? Talvez se sentindo assim, humilhado, decepcionado. Parece que seus inimigos fazem festa diante da sua situação e você por vezes se sente assim, desesperado, sem nenhuma esperança. Eu tenho encontrado muitas e muitas pessoas que eu converso e falo assim: gente, sumiu a esperança, não tem esperança, sabe? Parece que Deus está demorando demais para responder. Nós muitas vezes temos essa impressão, que Deus demora demais, sabe? Nós não conseguimos alinhar o Kairos de Deus com o nosso Cronos, sabe? A gente não consegue. Eu quero te afirmar que a esperança de Deus não decepciona, como Jesus diz a Jairo. Vocês lembram da história? No meio do caminho, levando Cristo, Jesus, para salvar a única filha de 12 anos, interrompem o mestre e falam assim: não precisa ir mais não incomodes o mestre, a tua filha já morreu. Jesus naquele momento diz assim: não temas, crê somente, sabe? Nós estávamos ouvindo hoje de manhã, no estudo bíblico, que esse é um dos grandes problemas: acreditar nas promessas do Senhor, acreditar num Deus que não decepciona, num Deus que nos fala e cumpre o que fala, sabe? Um Deus que tudo que está aqui e é promessa, né, Ricardo? Promessa. Ele não furta as suas promessas, nenhuma. Mas nós muitas vezes o decepcionamos. Este último versículo destaca o Salmo abrindo para todos o que conhecem o Senhor Jesus. Nunca, eu disse nunca conheceremos a humilhação de sermos abandonados ou rejeitados por Deus. Deus redimiu o seu povo enviando Jesus Cristo. Nada poderá jamais nos separar do seu indescritível amor. Se confiarmos nele, nunca nos decepcionaremos. Quando eu vejo a expressão de Paulo em Romanos 8, 38, 39, sabe, isso me impacta. Lá está assim: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que, a esse respeito, as Escrituras ainda afirmam, em Romanos 9,33, sabe? Como está escrito, Paulo diz:
Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Por isso, meu amado, minha amada, coloque a sua esperança no Senhor Jesus Cristo nessa noite, sabe? Independente do diagnóstico médico, independente do panorama da tua casa, independente, sabe, das angústias do teu coração, independente das notícias, das más notícias, independente desse sentimento no teu coração de que Deus está demorando, independente disso, coloque, sabe, Ele nunca decepciona, Ele jamais abandona, e procura esperar no Senhor em obediência, buscando conhecer a palavra, pondo em prática tudo aquilo que você ouve, que lê, que aprende. Espere com arrependimento, fazendo uma faxina no seu coração, mudando efetivamente de vida, sabe? Se um dia você veio diante do altar e ergueu a mão e falou assim: esse Deus é meu Senhor, esse Jesus é meu Senhor, que isso reflita no seu dia a dia, que os teus filhos vejam isso, que sua esposa, seu esposo veja isso, que a sua descendência veja isso, que todos vejam isso. Espere ainda em temor, olhando para o Senhor, entendendo que Ele é muito maior que as circunstâncias, muito maior, sabe? Olhe para Deus, espere em oração, exercitando a paciência e desenvolvendo o contentamento. Você já experimentou somente agradecer? Gente, quantas e quantas pessoas recebem uma graça e não conseguem testemunhar, e não conseguem transformar a graça recebida num motivo maior para espalhar o quão grande Deus é. Na verdade, nós deveríamos ter uma vida tal qual o gadareno. Foi liberto por Jesus e foi o primeiro missionário em Gadara. Eu conheço muitos aqui que receberam milagres e estão demorando demais para espalhar o resultado desse milagre, sabe? Porque esse milagre não foi só para você, foi para aqueles que precisam te ouvir. Eu conheço muitas pessoas que sabem para si mesmo e não espalham nada para ninguém. São tesouros escondidos, sabe? Vejam, nós cantamos um louvor aqui nessa noite que reflete exatamente o sentimento de alguém que, como Davi, que experimentou tantas e tantas vezes o livramento de Deus, que reflete talvez o sentimento de Pedro, que andou com Deus encarnado e desfrutou do seu cuidado e perdão, reflete a esperança de quem não só acredita em Deus, mas mais do que isso, confia no Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, a minha paixão, a minha canção e o meu louvor. É isso que deve mover a nossa esperança. Por isso eu te desafio nesse momento, meu querido, minha querida, mas eu queria que você incluísse o teu nome nessa canção, o teu nome nessa adoração, reconhecendo efetivamente o senhorio de Cristo na tua vida, se enchendo de esperança, saindo daqui renovado, transformado, saindo daqui cheio de esperança e espalhando essa esperança. Não uma esperança que espera passivamente de braços cruzados, uma esperança que anuncia o esperançar em Cristo, sabe? Querido, querida, sabe? A gente pode efetivamente apressar a volta do nosso Senhor, com a nossa postura, com a nossa atitude. E o texto que está escrito por João é bem claro lá atrás, da visão que teve. Um dia,
ninguém mais vai ter lágrima nos olhos, dor e choro, porque o Senhor enxugará dos olhos todas as lágrimas, sabe? Então, meu querido, minha querida, transforme muitas vezes a tristeza que você tem nessa noite numa alegria de estar na presença de Deus. Vamos cantar junto com a equipe de louvor.